Vamos lá, gente, retornando então para o quarto e último encontro para nós entendermos magnetismo, né? Lembrando que magnetismo é o termo de Allan Kardec, que vinha lá de Mesmer, décadas antes de Kardec. Depois nós passamos pelo magnetismo, as subdivisões do magnetismo na Gênese, né? O magnetismo espiritual, onde o desencarnado trabalha sozinho. Por exemplo, vocês podem estar sendo magnetizados por um espírito agora e não estão nem percebendo. Quem saberia se tivesse um médium vidente aqui e o médium tivesse permissão para ver? Existe um magnetismo puro, humano, onde teoricamente eu estaria doando sozinho, sem assistência dos espíritos, mas como nós vimos no encontro anterior, no terceiro, a partir do momento em que eu direciono alguma coisa para alguém, qual é a chance de eu estar sozinho? Independente desse fluido ser bom ou não, pelo processo de simpatia, questão 301 de O Livro dos Espíritos, né? Certamente os espíritos vão participar do processo, seja para melhorar, seja para piorar. Então, se eu estiver com raiva de você, eu estou enviando fluidos de raiva, e os espíritos menos evoluídos certamente vão gostar desse fluido e vão participar de alguma forma. Se eu estiver orando por você, eu vou estar enviando bons fluidos e certamente os bons espíritos participarão. Então, essa divisão, né, o magnetismo humano, o magnetismo espiritual e o magnetismo misto, ela é meramente didática. Porque qual é a chance de você magnetizar alguém sem que os espíritos participem? Se você está bem intencionado querendo ajudar, os bons espíritos vão entrar no processo. Então, essa classificação é didática. Então nós vimos aí uma série de conceitos, no encontro anterior inclusive eu fiz questão de relembrar vários conceitos, ainda vou relembrar alguma coisa agora antes de entrar na parte importante. Tá? A última parte desses slides é o segredo do passe. O segredo para você entender o fenômeno e gradativamente se tornar um bom passista, ou se você quiser, gradativamente se tornar um passista cada vez melhor, tá? O magnetizador, enfim. Esse é o quarto encontro para a gente discutir o magnetismo nas obras de Allan Kardec. Porque as obras chamadas de subsidiárias, elas estão cheias de coisa que não tem nada a ver. Passe dispersivo, a pessoa tem que estar deitada. Gente, que diferença faz se você está deitado ou não? Só pode fazer uma diferença se esse deitar induz um relaxamento. Mas quem quer relaxar, relaxa. Sentado, deitado, em pé. Passe com sopro. E como nós vimos aqui, o que eu preciso fazer para aplicar um passe? Pensar. Só. Então veja que todo o enfeite que é feito é absolutamente desnecessário. Muitos aconteceram, inclusive, por manifestações de espíritos. Teoricamente, espíritos se manifestaram, quando eu falo teoricamente é porque eu não busquei profundamente para poder falar com certeza, mas teoricamente espíritos se manifestaram na Federação Espírita do Estado de São Paulo, ensinando esses passes que são chamados de P1, P2, P3, que envolve movimentação de mão pelos chakras. Aí eu pergunto, a teoria dos chakras tem comprovação em Kardec? Não. A movimentação de mãos para esse ou para aquele ponto do corpo tem comprovação em Kardec? Não. Então veja que se foi realmente algum espírito que se manifestou na Federação Espírita do Estado de São Paulo, certamente é um mistificador. Os bons espíritos jamais falariam isso. E a gente vai entender isso aqui hoje, tá? Então, vamos entender algumas coisas que aconteceram no encontro anterior. Nós vamos entender o que é a combinação fluídica, o que é a mistura e corrigir a minha linguagem, porque eu falei uma coisa que depois eu fui ouvir para criar o vídeo e falei, nossa, falei bobagem. Quer ver? No encontro anterior, que foi o terceiro, nós dissemos, né, eu disse que podemos piorar o fluido dos espíritos superiores na hora da mistura. Isso está certo ou está errado? O fluido deles não se altera. O que eu posso, se eu não estiver bem, piorar é a mistura. Dá para entender isso? Não tem como o meu fluido ruim
vamos dizer, impregná-lo, porque os sentimentos dele não são sempre bons? Então, qual é a chance do meu fluido, se eu não estiver num dia bom, impregná-lo? 0. Então, na verdade, o que acontece é que a gente pode piorar a mistura, que é a combinação. E aqui começa a entender um conceito. A mistura acontece, a combinação acontece em você, passista. O espírito mais evoluído, na hora do passe, ele derrama o fluido bom dele sobre você, passista. Ou sobre mim, enfim. Sobre quem estiver aplicando o passe. Então você é o lugar da mistura. E é aí que você pode entrar com um fluido similar, nunca melhor. Porque para melhorar você tem que estar acima dos espíritos de segunda ordem. Os de primeira ordem são perfeitos. Não é nem de longe o nosso caso. Então, para eu poder doar um fluido similar, ou seja, parecido, igualar também eu acho difícil, eu preciso estar bem. E a gente vai entender o que significa estar bem. Da última vez que eu estive aqui, eu fiz uma palestra e fui anotando na lousa, eu até adiantei alguma coisa. Alguns vão se lembrar de alguns conceitos aqui. Tá? Mas o que a gente piora é a mistura. Esse é o primeiro conceito que eu preciso que vocês entendam. A mistura se dá em você. Você está recebendo os fluidos dos espíritos mais evoluídos na hora do passe. E pela sua vontade você está doando a mistura do fluido deles com o seu. Concordam que é o seu fluido que vai determinar a qualidade da mistura? Porque o deles é sempre bom. Está claro isso? É o teu fluido passista, magnetizador, se você quiser, que determina a qualidade da mistura. Porque o deles é sempre bom, a água deles é sempre limpa. A nossa é limpa quando? Quando nós estivermos emocionalmente equilibrados e com vontade de servir. E quando as nossas emoções não estão equilibradas, a nossa água não é limpa. Deu para entender a metáfora da água? Pode mudar aí, bota leite, bota o que você quiser. Desde que você entenda o conceito, tá? Então vamos começar a entender, ó. Se você estiver trabalhando no bem, pode ser o passe, pode ser se você fazendo oração por alguém, lembra que nós comentamos, não tem distância para fluido. Se você orar por alguém que está em outro país, ele vai receber esse fluido lá? Vai. Para fluido não há distância, para fluido não há obstáculo. Olha, vou orar por alguém em São Paulo. Gente, mas entre Araraquara e São Carlos não tem uma serra? Uma descidona, depois sobe. Vai atrapalhar? Não. Para fluido não há obstáculo, para fluido não há... Por isso que espíritos atravessam a parede. Ah, mas André, se um espírito falou para mim que em uma reunião mediúnica que ele não consegue atravessar, na verdade ele acredita que não consegue. Mesmo sendo um espírito menos evoluído, mesmo tendo um perispírito mais grosseiro, ele consegue atravessar. Agora, se ele acredita que não consegue, ele não vai atravessar. Mas ele consegue. Tá claro? Então vamos lá. Então o espírito de segunda ordem, se você estiver trabalhando no bem, eu estou simbolizando o fluido bom dele com o azul. O fluido dele varia? Tem hora que é bom, tem hora que é ruim? Não. Os de segunda ordem, não. Por quê? Se você estudou a escala espírita, que diz Allan Kardec que é a chave da ciência espírita, você vai se lembrar que os bons espíritos, os espíritos de segunda ordem, só têm pensamentos no bem. Gente, se um de segunda ordem só tem pensamento no bem, como é que eu defino o Cristo, então, que é de primeira ordem? Então, olha só. Se um espírito de segunda ordem só pensa e deseja no bem, nós vamos ver o que é o pensamento daqui a pouco, imagina um puro, então. E aí a gente vai entendendo o quanto nós estamos longe da segunda ordem ainda, né? E vai começando a entender também que a gente não pode ficar chamando de espírito de segunda ordem qualquer pessoa que faz o bem. Na escala espírita, Kardec fala isso, que todo mundo que parece melhor do que a gente já sai classificando como espírito puro. Pode ser um espírito de terceira ordem mais próximo da segunda do que nós. Mas ainda não na segunda ordem, tá? Então, o fluido dos bons espíritos, dos espíritos de segunda ordem, não varia. Estou simbolizando no azul. Ok? E vamos imaginar que o passista, encarnado, magnetizador, se você quiser,
ele está num bom dia, ele está com sentimentos bons, está equilibrado e com muita vontade de servir. O fluido dele também está bom aqui? Eu simbolizei em azul e coloquei a mesma cor, tá claro? Então, nesse caso, o chamado paciente vai receber uma boa mistura, concordam? Porque o fluido dos bons espíritos não varia, é sempre ótimo. E o nosso, nesse momento aí que eu estou simbolizando, está bacana. Então eu não vou atrapalhar. Eu vou doar um fluido parecido. Eu ia usar similar, mas similar quer dizer igual, e aí nós não temos condição de igualar os fluidos dos bons espíritos ainda. Mas pelo menos eu não vou atrapalhar. Tá? Eu vou doar um fluido parecido, em termos de qualidade, com o dos bons espíritos. Tá claro? Então vamos lá. Mas vamos imaginar também que o que o magnetizador, o passista, não está tão bem. Veja que eu simbolizei aqui o fluido do passista que não está bem com uma cor chocolate, na verdade. Vocês perceberam que a cor aqui do fluido misturado está um pouco diferente da dele? Por quê? Porque o do bom, do espírito segunda ordem, é excelente. Aqui está um pouquinho diferente, por quê? Porque o do espírito segunda ordem é ótimo, maravilhoso, sempre, ele não varia. Misturando com essa cor aqui, deu uma cor para dar a impressão que piorou. É o que acontece quando o passista não está emocionalmente bem. E aí o paciente vai sair prejudicado, concordam? Agora, cuidado com essa história de, se eu não estiver bem, os bons espíritos não vão me utilizar. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é do passista, é do magnetizador dizer, hoje eu não estou bem, minhas emoções não estão equilibradas, ou eu cheguei no centro bem, mas ouvi alguma coisa durante a palestra que me lembrou uma outra coisa e eu me desequilibrei. Se na hora de entrar na câmara de passe as tuas emoções não estiverem equilibradas, não entre. Depois a gente vai ver isso, com mais detalhes, tá? Agora eu volto para o primeiro slide lá de todo mundo bem. Quem define a qualidade da mistura é o encarnado através do seu... O que movimenta fluido? Pensamento. Preciso movimentar as mãos? Preciso fazer coreografia? Preciso fazer prece em voz alta? Só pensar. Ok? Vamos relembrar alguns conceitos agora para a gente poder mergulhar com profundidade depois, tá? Como é que eu movimento os fluidos? Nós acabamos de ver que é o pensamento, mas vou trazer alguns trechos da obra de Allan Kardec. Seja ou não, aqui é a Revista Espírita de 1866, mês de maio. Seja ou não seja assim o pensamento de Deus, isto é, que ele haja diretamente ou por intermédio de um fluido. O que é fluido mesmo, gente? Vamos lembrar? Uma coisa que não se define o que é. Parecido com o conceito de substância. Mas ainda não dá para chamar de substância. Gente, isso é física, viu? E essa substância está no universo inteiro. É por isso que o teu pensamento pode chegar a outro planeta, pode chegar a outra galáxia. Dependendo do quanto de sentimento você colocou nele. Tá? Para a facilidade de nossa compreensão, representaremos esse pensamento sobre a forma concreta de um fluido inteligente, ou seja, de uma substância que aqui no plano físico a gente não consegue saber como é que é. O que é fluido para a ciência, gente? É alguma coisa que não se sabe quais são as propriedades, não se sabe quais são as características. E a coisa é tão complicada que nem os espíritos conseguiram explicar assim detalhadamente para Kardec. Pode olhar no livro dos espíritos lá que eles foram superficiais. Por quê? Porque não há termos de analogia na nossa linguagem de encarnado. Todo mundo entende a diferença? O desencarnado só pensa. O outro capta. Nós pensamos e para eu falar eu tenho que emitir palavras, sons. Então eu tenho que pensar qual o termo que eu vou usar, parar para respirar no meio. E tem
situações que os espíritos dizem que não tem como explicar, não tem analogia. O fluido é um deles. O que é o fluido? Não sabemos. A gente só sabe, eu falei isso em um dos 3 encontros, que o que a gente sabe sobre fluido está ligado à moralidade. Bons pensamentos emitem bons fluidos. Maus pensamentos emitem maus fluidos. Quanto mais evoluído, melhor o fluido, que forma o perispírito. É o que a gente sabe sobre fluido, é sobre moralidade. Está associado à moralidade. Tá? Então, voltando para cá. De um fluido inteligente enchendo o universo infinito. Por que eu trouxe esse slide? Para a gente entender que esse fluido, essa substância, ela é universal. Ela não é, por exemplo, a nossa atmosfera, ela vai até determinado ponto e para. Dali para cima não tem ar. Por isso que os astronautas, quando estão muito alto lá, eles precisam de todo um equipamento de oxigênio. Então a nossa atmosfera, ela tem limite. Tem limite para fluido? Não, ele está no universo inteiro. Sabe Deus quantas bilhões de galáxias? Está lá nisso tudo. Tá? Então eu trouxe esse slide para a gente entender que ele é universal. Por isso que ele é fluido cósmico. Cósmico e universal é a mesma coisa. Tá? Penetrando todas as partes da criação. Tem obstáculo para fluido? Não. O fluido que forma o perispírito de um desencarnado, ele encontra dificuldades para atravessar uma parede? Não. Se o desencarnado falar eu não consigo, é porque na verdade ele acha que não consegue, então ele não tenta, ele tem medo. Mas ele consegue. Tá? A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Tudo está submetido à sua ação inteligente. O que é inteligente? Aqui nós precisamos entender bem. Tá? Inteligente aqui não é dotado da capacidade de pensar. Porque dotado de capacidade de pensar é o espírito. Fluido é matéria. Matéria não pensa. Inteligente aí está com capacidade de responder ao pensamento, de adequar-se ao pensamento. Tá? A sua previdência, a sua solicitude, nenhum ser, por mais ínfimo que seja, deixa de estar, de certo modo, dele saturado. Então esse slide serve para quê? Para a gente entender que o fluido está no universo inteiro. Tá claro? Não é uma coisa limitada ao nosso estado, ao nosso país, ao nosso sistema solar, não. Ele é universal. Livro A Gênese. As propriedades desse fluido perispiritual, é a mesma coisa, dão-nos disso uma ideia. Ele não é em si mesmo inteligente, pois que é matéria. Veja, isso aqui é a primeira parte do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema. O Espírito é o ser pensante da criação. Deus é criação? Não, Deus é criador. E a matéria é instrumento de uso ou de evolução do Espírito, mas a matéria em si não pensa. Tá? Então, olha aqui como ele complementa. Ó. Ele não é em si mesmo inteligente, pois que é matéria. Matéria não pensa. Tá? Mas serve de veículo ao pensamento, às sensações e percepções do Espírito. Por isso que eu trouxe esse texto. Tá? O que eu sinto, o que eu penso, se espalha através do fluido. Esse fluido não é o pensamento do Espírito, é, porém, o agente e o intermediário desse pensamento. Vamos relembrar uma analogia. Eu já fiz, mas vamos relembrar. Como é que a minha voz está chegando aos ouvidos de vocês? Qual é o veículo do som? Física elementar. O ar. Se nós estivéssemos num ambiente sem ar, vocês estariam me ouvindo? Não, olha que interessante, a gente não consegue imaginar isso, né? Da mesma forma, aliás, essa analogia está no Evangelho segundo o Espiritismo. Da mesma forma que o ar é o veículo para o som, o fluido é o veículo do pensamento. Como é que tua oração chega no teu parente em outra cidade? Através do fluido. O que eu vou derramar sobre a pessoa se eu estiver magnetizando ou aplicando passe? Fluido. Incorreto chamar de energia, tá? Você pode usar no sentido de se fazer entender, mas se você for correto cientificamente, não use a palavra energia, tá? Porque energia não é matéria, energia é propriedade de matéria. Ok? Capítulo 14, maravilhoso. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os
como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Então, para eu dar essa ou aquela qualidade ao fluido, o que é que eu uso? Tá bem claro aqui. Pensamento e vontade. Então, para você derramar um bom fluido, basta você chegar na câmara de passes e ficar ali sentado, ou você tem que impor a vontade de ajudar? Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Ou seja, da mesma forma que eu usei a mão para segurar o microfone, para segurar o meu apresentador de slides, tudo que os espíritos querem fazer, eles fazem com o pensamento. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção. Então, por exemplo, se São Paulo fica para cá, mas eu estiver pensando aqui, os espíritos conseguem corrigir a rota? Conseguem dar uma qualidade melhor do que a minha? Conseguem dar propriedades de cura específico para esse ou aquele órgão? Veja, não sou eu que direciono para órgão, são eles. Mas vamos em frente. Os aglomeram, combinam, dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada. Mudam-lhe as propriedades como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Isso aqui está complementando um texto de Kardec no livro dos Médiuns, chama Laboratório do Mundo Invisível. Vale a pena estudar esse capítulo. O que é o fluido? É a matéria do plano espiritual. A matéria que nós chamamos de matéria aqui é fluido transformado. E esse fluido é a base de todo e qualquer tipo de matéria, inclusive esse apresentador, esse microfone, esse computador. Só que na sua forma pura, nem bom nem ruim, puro, é a matéria do plano espiritual. Como é que o espírito manipula? Pensando. Todos os espíritos entendem isso? Ele sabe que ele está manipulando pelo pensamento? Não. Mas mesmo não sabendo, ele manipula? Olha só. Vocês lembram do filme Ghost? Quando um espírito tentava chutar alguma coisa, o santo tentava mexer alguma coisa lá, e o espírito chutou, não sei, acho que foi um maço de cigarro, alguma coisa assim. Lembra disso? Aí o espírito fala, com o pensamento. Então muitos espíritos manipulam os fluidos, mas não sabem o que estão fazendo. Conseguem fazer sem saber como se faz. É aquilo que você aprende na prática, né? Você aprende sem base teórica. Você sabe remendar um pneu? Sei. Quais os princípios científicos? Não sei, eu remendo. Você sabe fazer um bolo? Sei. Quais as combinações químicas? Não sei, mas eu sei fazer o bolo. Tá claro? Você não entende como acontece, mas consegue fazer. Ok? Os espíritos mais evoluídos já entenderam. Então esse entendimento somado à qualidade fluídica deles, dá propriedades que o nosso fluido ainda não tem. Ok? Então vamos sintetizar, gente. Para magnetizar, para aplicar um passe, eu preciso movimentar as mãos? Vamos ser sinceros, eu preciso impor as mãos? Na câmara de passe, provavelmente você vai ter que impor. Porque se você não impuser, as pessoas vão achar que você não está fazendo nada. Então faz a forma básica. O que é a forma básica? Impõe as mãos. Quanto mais você se preocupar com as mãos, menos você ora, menos você deseja o bem. Por isso que eu nunca concordei com esses passes aí. Mas peraí, se eu tenho que contar o tempo para movimentar a mão pelo corpo, eu estou vibrando ou estou contando? A menos que alguém seja muito evoluído e consiga fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo. Por isso que eu nunca concordei. Então vamos lá. Preciso das mãos? Não. Qual atributo da alma manipula os fluidos? Oi? Pensamento. Agora vamos entender o que é o pensamento. Aqui é o segredo do passe. Porque você concorda que pensamento, enquanto ato de pensar, ele vai ser sempre bom se você entrar numa câmara de passe? Você imagina alguém entrar numa câmara de passe falando assim, eu quero que você se ferre?
Eu quero que você se lasque. Eu quero que teu carro capota. Eu quero que você quebre a perna. Você não faz isso. O teu ato de pensar sempre vai ser bom, né? Mas e o resto? Eu fiz essa pergunta no primeiro encontro, não foi à toa. Todo mundo entende a diferença de o pensamento para um pensamento? O pensamento, uma capacidade que você tem. Um pensamento é aquilo em que você pensa. Está claro isso? Se você entende isso, vai ficar fácil. O que é o pensamento para Kardec? Para o codificador da doutrina espírita, embora a gente já tenha consciência que o termo codificador não reflete a tarefa de Kardec frente à doutrina espírita. Ele é muito mais do que um codificador. Porque codificar é resumir a código. A doutrina nunca foi um código. Por isso que ela é uma doutrina. Mas o nome já está consagrado, deixa assim. Para Allan Kardec, o termo pensamento resume em si todos os atributos da alma. Todos. Vamos ver alguns agora. Não dá para ver tudo. Eu vou sintetizar aí o que eu puder. Vamos lá? Quais os atributos da alma que são importantes e que precisam estar em equilíbrio quando você adentra uma câmara de passes? Ato de pensar. Isso aqui é o pensamento, lembra? Diferença de o pensamento para um pensamento. Então, o ato de pensar é um dos atributos da alma. Está claro? A alma pensa? Pensa. Repito. Você concorda comigo que quando você vai magnetizar alguém, o teu ato de pensar sempre vai ser bom? Você nunca vai para uma câmara de passe desejando o mal. Teu pensamento vai estar, que Deus te abençoe, que os bons espíritos consigam te amparar, protejam, enfim, você vai desejar o bem, não vai? Mas e se o ato de pensar for bom e os sentimentos não forem bons? Ou seja, você está pensando, Deus te abençoe, que os bons espíritos consigam te amparar, mas você pode estar sentindo mágoa. Ó, você está pensando uma coisa e sentindo outra. É possível? Você pode estar sentindo, sei lá, raiva. Ah, mas André, se eu passei raiva no dia, eu não trabalho no passe? Me ajuda agora. Pode. Pode, porque você pode se equilibrar durante a palestra. Zerado? Gente, presta atenção. Você tem que saber como é que está o teu sentimento na hora de começar a trabalhar. Você chegou com raiva no centro, mas aqui você se acalmou? Qual o problema? Porque se for assim, né, ó, eu senti raiva no dia do passe e não vou trabalhar, duvido que você vai ter passista. A menos que você passe o dia trancado dentro de um quarto, mas mesmo assim você vai ter raiva, porque ninguém aguenta ficar trancado dentro de um quarto. Se você assistir televisão, você corre o risco de ver alguma coisa que te desequilibra as emoções. Concorda? Se você ouvir música, você vai alterar suas emoções. Tem música que agita, tem música que acalma. Qual é a melhor? Depende das circunstâncias. Não, gente, se você, essa música de vibração que a gente gosta, se você ouvir isso o dia inteiro, você não toma atitude. Essa música é boa para você acalmar e escolher o caminho que você vai trilhar se você quer fazer alguma coisa. Mas na hora de falar, vou começar, se você ouvir essa música, você não sai do lugar. É um excelente exemplo. Vocês já viram nas Olimpíadas quando nadadores entram para nadar? Que eles entram de abrigo, tênis e ouvindo música. O que vocês acham que eles estão ouvindo? Mozart, Beethoven? Ou o rock mais... Por quê? Para agitar, a adrenalina já fica alta, você já está em estado de alerta. Até para ele responder ao sinal, para cair na água, se ele já estiver em estado de alerta, ele vai responder mais rápido.
Tempo de reação chama. O que é o tempo de reação nesse caso? É o tempo que levou do sinal de partida até o nadador fazer o impulso no bloco. Quanto mais alerta ele estiver, mais rápido ele reage. Então faz tempo que eu venho pensando nisso, gente. Se você começar a ficar ouvindo só essas... Não que seja ruim, pelo amor de Deus, não me entenda errado. Isso aí é maravilhoso. Quando? Quando você está agitado e quer acalmar. Só que atitude não é a hora de acalmar. É a hora de tomar uma atitude. Eu também não estou dizendo, só para deixar a linguagem clara, gente, que a atitude tenha que ser desequilibrada. Tá? Atitude equilibrada é uma coisa. Você se manter em equilíbrio o tempo todo é impossível. E na hora de tomar a atitude, esse tipo de música não te ajuda em nada. Então depende das circunstâncias. Então eu posso estar pensando uma coisa, o pensamento sempre vai ser bom, gente. Ninguém entra lá pensando bobagem. Pensando, ato de pensar. Mas o sentimento pode estar em desequilíbrio? Alguma coisa que você ouviu durante a palestra pode te lembrar de alguma coisa e colocar os teus sentimentos em desequilíbrio? Essa lembrança te remeter a sentimentos menos dignos? Depois nós vamos trabalhar esse lembrar, tá? Emoções, que está mais ou menos no mesmo sentido de sentimentos, tá? Posso estar em desequilíbrio emocionalmente? Embora eu esteja pensando no bem? Desejo. Desejo aqui não é no sentido sexual, tá? Desejo é aquilo que você está com vontade de fazer, está com vontade de comer, está com vontade de tentar. Também. Vontade, que é outra história. Só para vocês entenderem o contexto. Kardec conversa na Revista Espírita com um espírito glutão. Salvo engano, o nome dele é Baltazar. O que é glutão? Guloso, comilão. É lá que Kardec descobre que os espíritos não comem. Porque ele diz assim: nós temos desejo, mas não temos necessidade. Nosso prazer é estar no ambiente onde as pessoas estão comendo. Entenderam o sentido do desejo? Por que eu trouxe essa história? Porque desejo e vontade para a doutrina espírita têm significados diferentes. Para nós é mais ou menos a mesma coisa. Vontade é atitude. Leon Denis trabalha muito a vontade em um dos livros dele. Para Kardec é uma das divisões do pensamento. Tá bem, tá ficando claro, gente? Tudo isso aqui para Kardec está resumido na palavra pensamento. Então, quando você lê a palavra pensamento em Kardec, você tem que entender disso aqui o que ele está procurando. Outra coisa importante, a memória. A nossa memória de encarnado, que é uma memória fragmentada. Por que fragmentada? Você lembra o que aconteceu nas encarnações passadas? Mas você perdeu essa memória ou só não tem acesso a ela? Olha só. Então é uma memória fragmentada. Se alguém que você conhece tem lembrança de encarnação passada, essa situação é exceção, não é regra. A regra é o quê? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Deus passou um véu sobre as nossas encarnações anteriores, para a gente focar nessa encarnação e diminuir a chance de dar errado. Porque se você se relaciona mal com uma pessoa, um marido, um filho, uma esposa, ó, o relacionamento já está difícil. E você lembra ou descobre que na encarnação passada ele ou ela te matou. Já está difícil, como é que vai ficar? Por isso que você esquece. É a providência divina dizendo o quê? Vocês vão se afinizar sem lembrar o que aconteceu lá atrás. Porque se lembrar, a chance cai quase a zero. Tá? E aqui eu sintetizei, então, o que eu chamaria de principais. Tá? Tem mais? Tem. Tudo isso aqui para Kardec está sintetizado em qual palavra mesmo? Pensamento. Olha o segredo do passe. Tudo isso aqui você transmite através do teu fluido. O teu fluido na hora do passe sai impregnado por isso aqui tudo.
Deixa eu explicar o mecanismo da memória. A memória em si, se você lembra de alguma coisa que aconteceu no passado lá e que não te agradou, que te desagradou muito, a memória em si te faz mal? Ou ela altera as emoções? Então a memória equilibra ou desequilibra através das emoções e dos sentimentos. Aqui precisa ficar claro, tá? Se eu lembro de alguma coisa não muito agradável, isso me faz mal? A lembrança em si não, mas se eu ficar remoendo e os meus sentimentos se alterarem, então a memória age através dos sentimentos. Esse é o segredo do passe. Você tem que estar equilibrado nisso aqui tudo. Inclusive a vontade. Falei na última palestra que eu fiz aqui, a pessoa depressiva, ela está com a vontade zerada. Ela pensa e não sai do lugar, não toma atitude nenhuma. Planeja, ela acha 3, 4 caminhos para resolver o problema. Qual que ela trilha? Nenhum. Porque ela não consegue decidir qual dos 3 ou qual dos 4 ela vai trilhar. Alguns terapeutas vão chamar isso de energia agressiva. Não é energia de agressividade. É energia de atitude. Por exemplo, se você veio aqui hoje e limpou o centro para a gente poder fazer a palestra, assistir a palestra, você usou energia de atitude. Energia agressiva. Não é no sentido de agressividade, é no sentido de eu vou lá e vou fazer o meu melhor. A pessoa depressiva, ela está com a vontade totalmente em desequilíbrio. Cadê? Aqui. Ela está zerada. A pessoa ansiosa é o contrário. Ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. E qual que é o problema da ansiedade? Você quer fazer 5 coisas ao mesmo tempo. De repente você percebe que não deu conta de nenhuma delas. Então o movimento é meio pendular, né? Ansiedade, depressão. Ansiedade, depressão. Ansiedade, eu quero tudo. Depressão, não consegui nada. Não consegue focar. Mas para não fugir muito, o teu fluido na hora do passe sai impregnado por tudo isso aqui. Porque você e eu, nós temos lembranças desagradáveis. O que vai te atrapalhar no passe não é ter as lembranças, é ficar remoendo para que o seu fluido piore. Você não tem como tirar a memória e deixar fora da câmara de passe, como se fosse uma pendrive, né? Tira aí, deixa de lado. Não, você vai entrar lá e você tem memória. Agora, se você não deixou que ela se desequilibrasse, ok. Então, nós precisamos estar plenamente equilibrados nisso aí tudo. Para você poder manipular bons fluidos e na hora da mistura você não piorar a mistura. Porque o fluido deles, dos bons espíritos, é sempre bom. E não se esqueça de um detalhe, se você não está em equilíbrio, é muito possível que quem vai participar do processo com você não seja um bom espírito. Pelo processo de simpatia, você corre o risco de ter um espírito menos evoluído, colaborando, para o bem ou para o mal. Entenda isso, gente. Colaboração, coparticipação não é só para o bem. Pelo processo de simpatia, se eu vou à casa de alguém para conversar e estou em desequilíbrio, porque enquanto eu converso eu estou doando fluido, você só para de doar fluido se você parar de pensar. Agora, não é só o ato de pensar, é isso aqui tudo, tá? Precisamos estar plenamente equilibrados. Não quer dizer que você seja um ser perfeito, mas naquele momento a tua emoção tem que estar boa. Teus sentimentos têm que estar bons. A vontade é o quê? Eu quero ajudar essa pessoa. Se você quiser pensar de uma outra forma, eu quero ser um bom instrumento de ajuda para essa pessoa. Mas como diz determinados palestrantes espíritas, não terciariza. Se você está equilibrado e está usando a vontade, então você está ajudando. Então não terciariza, não. Não fica pensando assim, não, que os bons espíritos te ajudam. Não, que eu possa ser útil também e chama a responsabilidade para si. Eu quero colaborar nesse processo. Ficou claro, já? Beleza, gente? Espero ter sido útil, espero ter colaborado aí para o entendimento do magnetismo segundo Allan Kardec. Cuidado com os livros que vocês estão lendo aí, porque trazem conceitos assim, sem pé nem cabeça, tá?
E para o pessoal que vai ouvir depois na internet, a mesma coisa. A gente espera ter sido útil e ter trazido conceitos. Beleza, então. Posso encerrar?